Conheça o louva-a-Deus. Sim, o que aconteceu aqui foi exatamente o que você pensou. Um inseto matou um passarinho. Veja novamente. Na verdade, os louva-a-Deus não são apenas estranhos, eles são verdadeiras máquinas assassinas. Eles podem matar não só os representantes de sua espécie, mas também pássaros, cobras e podem até mesmo se envolver em uma briga com um gato. Mas o que torna o louva-a-Deus tão destemido, agressivo e sedento por sangue? Vamos descobrir. Geralmente, a cadeia alimentar parece bastante lógica e compreensível. Gatos comem ratos, lagartos comem insetos, mas esse não é o caso quando se trata do louva-a-Deus. Sua melhor defesa é o ataque, e não apenas um ataque curto. Veja esse lagarto. Qualquer um ficaria chocado se um almoço em potencial o atacasse. E não se trata apenas de atacar, mas atacar com movimentos rápidos. Agora, suas poderosas patas dianteiras estão espremendo a cabeça do lagarto de forma que ele não consegue fechar sua mandíbula. E é isso. O louva-a-Deus acha que é suficiente e começa a comer a sua presa. Viva! Mas, mesmo depois de a presa escapar, ela não conseguiu se salvar. O louva-a-Deus pegou o lagarto e torceu seu pescoço. Os louva-a-Deus são definitivamente os todo-poderosos do mundo dos insetos. Usando suas patas dianteiras mortais, que geralmente mantêm juntas, esses monstros parecem ser capazes de pegar qualquer um. Geralmente, eles preparam uma armadilha emergindo de folhas ou de cascas de árvores para atacar de uma forma inesperada. Com suas patas dianteiras, eles capturam as presas com tamanha velocidade que seu movimento é difícil de acompanhar com o olho humano. E a estrutura do corpo do louva-a-Deus torna o inseto um assassino ideal. Eles têm a cabeça triangular, localizada em um pescoço longo ou em um tronco alongado. Eles têm tudo para alcançar a presa confortavelmente. O louva-a-Deus pode rotacionar sua cabeça 180 graus para escanear o ambiente com 2 grandes e complexos olhos e com outros 3 menores, localizados entre os 2 principais. O conjunto é completo. Nenhum único movimento ao redor passará despercebido. E quanto às 4 patas cobertas por espinhos? Com a ajuda deles, o louva-a-Deus mantém a presa em seu devido lugar. E eles não se importam com o tamanho dessas presas, nem com a opinião delas. Grilos, gafanhotos, moscas e outros insetos com frequência entram no cardápio do louva-a-Deus, embora eles comam membros de sua espécie também. O exemplo mais famoso é o comportamento de acasalamento da fêmea adulta, que às vezes come sua cara metade logo depois ou até mesmo durante o acasalamento. Mas os louva-a-Deus são destemidos. Mesmo com a possibilidade de serem comidos, não os impedem de procriar. Mas uma coisa é atacar diferentes insetos, incluindo o louva-a-Deus, que não são muito resistentes. Mas algo totalmente diferente é atacar cobras. Aqui não estamos falando de anacondas, mas os louva-a-Deus realmente atacam cobras pequenas e fazem isso com um propósito bastante específico. Eles abrem bastante as pernas de trás para terem estabilidade e fazem ataques precisos, tentando agarrar a cobra. E se o louva-a-Deus não se mover rápido o suficiente, a cobra pode escapar de suas garras. Claro que a cobra está tentando resistir se enrolando no louva-a-Deus. Ela não deve ter visto o que aconteceu com o lagarto. Esses insetos sabem exatamente o que fazer e eles tentam chegar na cabeça da presa. E quando conseguem, eles começam a comer. E não se importam se a cobra ainda tem esperança de se salvar. O que mais está no cardápio do louva-a-Deus? Camundongos, mesmo que eles sejam do tamanho do próprio louva-a-Deus. Lembra do lagarto? Já para o louva-a-Deus, eles não são oponentes grandes e perigosos. Estão mais para, quanta comida! O que podemos dizer sobre alguns pequenos camundongos? O esquema é praticamente o mesmo. Uma emboscada inesperada, patas poderosas cobertas de espinhos, a presa sendo esmagada, tentativas infrutíferas de tentar escapar e uma lenta refeição, ainda durante a luta.
O camundongo ainda está se contorcendo, mas o louva-a-Deus não se importa mais. Ele já começou o jantar. E essa não é uma cena para os de coração fraco. Fiquei com os pelos do braço arrepiados. Por causa de sua velocidade, o louva-a-Deus às vezes é usado como remédio natural no controle de pestes. Onde os louva-a-Deus habitam, você não precisa se preocupar com uma invasão de ratos ou baratas, por exemplo. Mas, porque esses predadores se alimentam de forma indiscriminada, eles podem comer tanto os besouros, que consideramos bons, quanto os que consideramos ruins. Há uma linha tênue entre o extermínio de pestes e um jardim repleto de louva-a-Deus, onde não tenha restado mais ninguém. Mas, voltando àquele pobre passarinho do início do vídeo, agora você entende que ele não é a única nem a mais incomum vítima desse inseto. O comportamento desse louva-a-Deus é absolutamente típico. Os louva-a-Deus não são os tipos de predadores que caçam suas presas como leões em uma savana. Geralmente, eles atacam de emboscada. Alguns deles se camuflam enquanto outros permanecem parados até que suas presas apareçam ou até que cheguem perto demais. No entanto, o beija-flor do vídeo teve sorte. Conforme foi relatado, tanto ele quanto o louva-a-Deus sobreviveram. E esse beija-flor aqui foi salvo por uma intervenção humana. Se não fosse pelo peteleco dado no louva-a-Deus, haveria um beija-flor a menos no mundo. Bem, ninguém salvou esses daqui, por exemplo. Eles não se deram conta do perigo, voaram perto demais e... A propósito, perceba que o louva-a-Deus está pendurado em uma espécie de alimentador de beija-flor. Eles sabem exatamente onde caçar. Algumas espécies até correm pelo chão procurando por presas, mas com muito mais frequência eles se escondem e esperam até que a comida os alcance. A comida deles é entregue como uma pizza. Mas os louva-a-Deus não sabiam só onde caçar, mas também calcularam a força, a velocidade e a distância de cada ataque. Isso é incomum entre os insetos. Por muito tempo, os cientistas acreditavam que os louva-a-Deus se moviam de acordo com uma mesma programação, como um brinquedo de dar corda, e se a presa fosse capturada ou não, era só uma questão de sorte. Mas, conforme uma série de experimentos comprovaram, os louva-a-Deus realmente regulam a velocidade do impacto dependendo de quão veloz é o seu alvo. Às vezes, ao perceberem que a velocidade foi calculada de forma errada, eles param e então imediatamente corrigem os seus erros. E eu diria que se não fosse pelas imagens em câmera lenta, nunca saberíamos disso. Tente acompanhar o movimento dele. Quanto mais eu aprendo sobre os louva-a-Deus, mais eu acho que eles são os caçadores universais. Um tanto pequenos, mas universais. Aqui um louva-a-Deus pegando um peixe. O coitado nem mesmo tenta resistir. Insetos não deveriam comer peixes. Tente falar isso para eles. E aqui um louva-a-Deus comendo um sapo. Apesar das desesperadas tentativas de se livrar dele, o sapo fica na esperança de poder dizer algo do tipo: insetos não comem anfíbios, você está confundindo as coisas. Mas é muito pouco provável que o louva-a-Deus se importe. Ele está com fome. Está disponível para o almoço? Delícia! E você lembra do louva-a-Deus do Kung Fu Panda? Os roteiristas escolheram esse herói intencionalmente. Os louva-a-Deus foram fontes de inspiração para dois tipos de artes marciais chinesas, o estilo louva-a-Deus do Norte e o do Sul. Eles se desenvolveram de forma independente um do outro e até parecem diferentes. No entanto, eles não iriam se referir ao louva-a-Deus para criar artes marciais se insetos só soubessem atacar. Eles também têm um bom conhecimento de defesa. Se um possível predador se aproxima, o louva-a-Deus se levanta e abre suas asas e patas para parecer maior. Algumas espécies possuem padrões em seu exoesqueleto para assustar ainda mais inimigos. Se as táticas de intimação não funcionarem, os louva-a-Deus podem bater ou beliscar o predador com suas patas dianteiras. Eles podem até mesmo morder. Apesar de suas mandíbulas serem pequenas, elas são afiadas o suficiente para machucar muitos inimigos. Além disso, os louva-a-Deus também sabem fazer sons oscilantes, exalando o ar de suas vias respiratórias abdominais. Não importa que tipo de inimigo esteja à sua frente,
um passarinho que está indo almoçar ou um gato muito curioso. O louva-a-Deus não tem medo de ninguém. E aí eu pensei, será que há mais algum exemplar que também seja pequeno e frio? De forma muito estranha, sim. Há um irmão submarino do louva-a-Deus, o camarão louva-a-Deus. Ok, na verdade essa criatura é maior e pode chegar a 30 centímetros de comprimento, contra os 10 centímetros de um louva-a-Deus convencional, mas é tão destemido quanto. Esse nome foi atribuído a eles pela habilidade de instantaneamente lançar seus membros frontais para frente, atacando o inimigo ou a presa. Dizem que eles acertam 50 vezes mais rápido que seus irmãos terrestres. E essa formidável arma funciona como uma espécie de mandíbula adicional coberta de espinhos e afiada como uma lâmina. Elas perfuram o corpo da presa até que ela pare de resistir. Isso é ruim para todo mundo. Peixes, camarões, moluscos. Uma vez que o camarão louva-a-Deus pode ser maior do que o louva-a-Deus convencional, às vezes eles escolhem um rival muito grande, como por exemplo um polvo, que é muito bom para ser considerado uma presa fácil. E o camarão louva-a-Deus ataca de novo e de novo, como se dissesse: vamos lá, vamos ver o que você pode fazer. Mas o polvo não quer provar nada e tenta cair fora bem rápido. Bem, eu acho que ninguém vai julgá-lo por isso, exceto talvez o camarão louva-a-Deus. Eu acho que ele só estava aquecendo. Vamos torcer para que o polvo não encontre outro camarão louva-a-Deus na sua fuga, porque aí será tarde demais para correr. Talvez o único habitante marinho que possa competir com o camarão louva-a-Deus em sua estranha frieza é o camarão pistola. Eles parecem bem comuns e também possuem garras de diferentes tamanhos, que podem atingir metade do tamanho de um corpo não muito grandes. Mas é na garra grande que todo o poder do camarão pistola se esconde. Quando ele sente que sua presa está por perto, ele abre o topo de sua garra maior, fazendo com que a água penetre em uma pequena câmara na parte articulada. No momento certo, ele expele a água com a pressão e isso acontece tão rápido que bolhas se formam. E não essas bolhas que alguém pode criar soprando na água. Essas bolhas chegam a quase 100 km por hora, rápido o suficiente para atordoar ou matar uma presa. E quando as bolhas estouram, elas fazem um som de estalo, o que é responsável pelos outros possíveis nomes desse camarão, que são camarão estalo ou camarão de estalo, porque as bolhas estouram fazendo um som alto, realmente alto. O volume de algumas espécies pode chegar a 210 decibéis. Isso é mais do que o barulho de um tiro, que vai de 140 a 175 decibéis. Tanto o louva-a-Deus quanto seus parentes submarinos são predadores marcantes, mas eu não ficaria surpreso se eu fosse atrás de fontes de pesquisa e achasse algum exemplar ainda mais frio. Gostaria de saber qual poderia ser? Se inscreva aqui no canal para não perder nada e, claro, comentários e likes me deixarão muito feliz. Até mais!